beleza? Meu nome é Johnny Clayton. No vídeo de hoje vamos falar sobre Sense8. Eita! O mundo foi dividido em dois. De um lado, pessoas que não estão nem aí que a Netflix cancelou Sense8. Do outro, mais de 200 mil pessoas fazendo votação e comentando no Twitter, no Facebook, em todo lugar de rede social que tiver, mandando a Netflix voltar e fazer a nova temporada de Sense8. Mas por que tanto alvoroço? Por que tanta... eu não sei que palavra usar. Não sei por que tanta afobação. Não ficou bom não, deixa quieto, vamos deixar só alvoroço mesmo, né? Nesse vídeo eu vim aqui para poder explicar o que está acontecendo. Eu sou uma das pessoas que gosto de Sense8, apesar de ter as suas questões... aquelas coisas, digamos assim. Eu não vou comentar aqui não, vou comentar não, vai ficar... isso não é o foco do vídeo. Apesar de Sense8 ter algumas certas cenas calientes no meio de sua produção, eu gostei muito da história, a história é muito cativante, uma história dramática, uma história boa sobre pessoas, 8 pessoas, que são os principais, que possuem, não sei dizer poderes, mas é como se tivesse um sexto sentido, digamos assim, onde eles conseguem se comunicar entre eles, mesmo estando em países diferentes. E aí tem outros caras, que eu esqueci o nome, é OPB, eu não lembro o nome, tem outros caras, uma empresa que caça esses Sense8s. E na segunda temporada, a primeira temporada ela foi mais para introduzir o caso, para introduzir como é que funciona esse poder, digamos assim, e foi um grande sucesso, e apesar de ter cenas polêmicas, na verdade as cenas polêmicas foi o que fez o bagulho ter sucesso, e tem muitos fãs, tem muito fã essa bosta, essa série tem muito fã, velho, de todos os lados, de todos os tipos, porque é uma série revolucionária. Primeiro porque ela é feita pelas irmãs Wachowski. Se você não sabe quem são os irmãos Wachowski, são as mesmas pessoas que fizeram Matrix, só que na época que elas fizeram Matrix, elas não eram elas eram eles. Entendeu? Então é uma série feita por mulheres transexuais. Então é uma série que tem muitas questões, ela é bem diversificada, ela fala de todo o público LGBT. E fala também de outras questões, não só a questão de LGBT, mas também fala sobre questões raciais e tipo... não tem preconceito em todos os personagens. É uma das séries mais diversificadas que eu já vi em todo... não só série, filme, é uma das produções audiovisuais mais diversificadas que eu já vi até o exato momento. E ela veio causando toda essa polêmica, mesmo tendo alguns certos furos de roteiro aqui e ali, entre outros problemas que eu percebi na segunda temporada, que a barba de um dos personagens cresce, diminui, o cara fez barba 4 vezes na mesma série e o bagulho continua crescendo e diminuindo a todo tempo. Mas enfim, isso não é a questão do momento. Na segunda temporada, você percebe que o mundo dos Sense8 não são só aqueles 8 personagens apresentados inicialmente, que é muito maior. Existem muitos outros Sense8s. Em um certo momento, um personagem fala que ele está conectado com mais de 240 Sense8s. Ou seja, é uma coisa mundial. A série ela tomou um rumo que aumentou muito o enredo dela, aumentou muito a história dela. E tipo, o hype foi subindo, digamos assim. E ela... termina, eu não sei se eu posso dizer que ela termina, porque ela não termina. O último episódio, a última cena, eu vou dar spoiler. Se você não quer ver spoiler, passa pra frente. A última cena, o último episódio, os 8 Sense8s estão juntos, os outros personagens estão juntos, e estão levando o maluco que caça eles embora pra algum lugar. E aí o maluco solta a seguinte frase: você quer guerra? Vai ter guerra. Pá! Acabou a segunda temporada. Não demora muito tempo, alguns meses depois, a Netflix me anuncia: Sense8 é cancelada. Tá bom, como é que termina essa merda agora? Como é que vai terminar? Você quer guerra? Vai ter guerra. Mas não vai ter guerra porque essa merda foi cancelada. Eu odeio quando não termina uma coisa. Isso não é uma coisa de agora. A Netflix já vem cancelando séries há um bom tempo. Se você não se recorda... até porque foi uma série que não fez nenhum tipo de sucesso. Mas a primeira série original da Netflix foi uma série chamada Lilyhammer, que é sobre um mafioso que foge dos Estados Unidos, faz um acordo lá e tal. Mas essa série foi cancelada. Tem outra série também dos molequinhos lá, das pessoas que voltam depois de mortas, e foi cancelada também.
Tem outra série que gerou um pouquinho mais de intriga, um pouquinho mais de burburinho, de conversa, de problemas, foi a Marco Polo, que teve acho que 2 temporadas, teve um filmezinho extra lá de um outro personagem, e é isso, acabou, foi cancelado. Não teve, eu não sei bem se teve final, mas tipo, a série teve um começo, meio e fim, acredito eu. Ao contrário de Sense8, que no final... O final não é um final, o final é um espera que vai ter mais, entendeu? O final não é um final, o final é um espera que vai ter mais. E ficou essa coisa, mano, espera que vai ter mais, velho. Eu quero ver a 3ª temporada, velho. O bagulho vai ficar louco, o bagulho vai explodir tudo, mano, vai ficar treta, vai ficar tenso, mas aí cancelaram. Mas por que a Netflix cancelou? Tá aí a questão. A Netflix ela não revela pro público a audiência das séries. É uma coisa que acontece na televisão. Na televisão você vai assistir uma série, você vê que não tá tendo audiência, você fala, vai cancelar essa merda aí, não vou assistir não. E aí você tem essa base de conhecimento para saber se vai cancelar ou se não vai. Se você vai conseguir saber como é que termina essa história ou se você não vai conseguir saber. Mas na Netflix não. Na Netflix eles só colocam lá séries e você vai assistindo até que chega uma hora que eles cancelam. Fizeram isso também com The Get Down, que acabou sem acabar. Mas a série de audiência baixa, a série que eu estava assistindo mais por assistir, estava interessante, estava legal, e acabou sem um final também, porque o orçamento estava muito alto e a audiência não estava dando retorno. O público que assistia a série não era suficiente para poder manter esse orçamento alto que a série estava tendo. E no Sense8 não deram justificativa, não falaram se era questão política, se era questão de orçamento, porque é uma série que exige muito orçamento. Porque a 2ª temporada foi gravada em foi gravada em 14 países diferentes. E a cada país que eles foram gravando, tinha que levar todos os atores pra lá. Não é à toa que a diferença de tempo entre a 1ª e a 2ª temporada foi de 2 anos. Foi um tempo muito grande. E acreditava-se que a diferença entre a 2ª e a 3ª temporada também seria de 2 anos. Só que não aconteceu, né não? Não aconteceu, cancelaram. E aí o que está acontecendo? Tem muita gente, estão fazendo um abaixo assinado, já tem mais de 200 mil assinantes para poder renovar a série Sense8. A Netflix, não sei se ela se pronunciou, ela só mandou aqueles textinhos, né, Netflix Brasil, com um videozinho, se despedindo da série, não sei o que, mas a presidência da Netflix mesmo não se pronunciou a respeito do assunto. E aí? Vai ter 3ª temporada ou não vai ter 3ª temporada? Eis a questão. Eu quero saber como essa história termina. Muita gente também quer saber como essa história termina. Eu não sou o tipo de pessoa que vira aquele fã louco pelo bagulho, vira o fã louco pela série que tem que gritar, tem que fazer o que assim, tem que ter pôster na parede. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Dificilmente eu sou fã de alguma coisa e tenho que colar na parede igual eu fiz aqui com o meu cenário, né não? Então é basicamente isso o vídeo de hoje, né? Eu falando, comentando sobre esse caso do Sense8, que foi cancelado infelizmente. Mas vamos esperar para ver aí, será que o Sense8 vai ser renovado pela Netflix depois de muitos pedidos? Será que eles vão abrir alguma tipo de coisa que vai mostrar a audiência das séries para você saber se vai ser cancelado ou se não vai? O grande problema é que isso gera uma certa desconfiança para quem assiste Netflix, porque agora eu mesmo vou ter medo de começar uma série nova na Netflix, porque era raro de acontecer de cancelarem. E 2 séries que eu estava acompanhando foram canceladas praticamente no mesmo mês, digamos assim. E não vai ter continuação, então eu vou voltar àquela técnica que eu tinha antigamente. Há um certo tempo atrás eu fazia isso. Eu só vou assistir esse bagulho se tiver final. Se for essas séries que vai continuando para 10, 20, 30 temporadas ou é cancelada, eu não vou assistir não. Vou ter que fazer isso com a Netflix também. Gera essa desconfiança que não é algo legal de se fazer, né? Então é basicamente isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aquele seu gostei aqui embaixo que ajuda bastante o canal. E de se inscrever também para ver outros vídeos falando sobre séries, filmes e séries e outras coisas também. E é basicamente isso, muito obrigado pela sua atenção, para você que assistiu esse vídeo até aqui. E até a próxima.